Meu nome é Marilda, tenho 82 anos e vivi toda a minha vida em Apucarana, Paraná. Fui esposa, mãe, avó e por muito tempo acreditei que minha vida estava completa. Mas o tempo passa, os filhos crescem e os dias se tornam silenciosos. Eu nunca imaginei que depois dos 80 ainda teria uma surpresa capaz de virar minha vida de cabeça para baixo. Ser viúva não foi fácil. Meu marido se foi há 20 anos e desde então minha rotina virou uma sucessão de dias iguais. O café da manhã sozinha, a novela à tarde, as visitas esporádicas dos filhos e netos. Eu dizia a mim mesma que estava bem assim, que minha missão era cuidar da família e nada mais. Mas lá no fundo, havia um vazio que eu não sabia explicar. E antes de continuar essa história, me conta. De onde você está assistindo essa sabedoria de vovó? Escreva nos comentários. Eu adoro saber até onde minha história pode chegar. E prometo que o que vou contar aqui pode mudar sua forma de ver a vida. Meu primeiro encontro com o Olavo aconteceu de um jeito inesperado. Eu estava na fila para minha consulta odontológica, esperando minha vez, quando deixei cair minha bolsa. Antes que eu pudesse pegar, uma mão firme alcançou a minha e entregou a bolsa de volta. Quando olhei para cima, vi um senhor sorridente, com cabelos grisalhos e olhos cheios de vida. Ele fez uma brincadeira sobre minha pressa e, sem que eu percebesse, ficamos ali conversando. Olavo era viúvo, assim como eu. Disse que morava por aqui, que ia ao consultório toda semana, mas curiosamente, nunca tínhamos nos visto antes. Havia algo no jeito dele que me fez sentir confortável. Um homem educado, gentil e com um brilho nos olhos que eu não via há tempos. Saímos do consultório juntos, ainda conversando. Quando nos despedimos, ele sorriu e disse: "Foi um prazer conhecer a senhora, Marilda. Espero encontrá-la por aqui de novo." E naquele momento senti algo que não sentia há muito tempo, o coração acelerado. Era um sentimento bobo, como se eu tivesse voltado a ser uma menina, mas não conseguia evitar o sorriso no rosto ao caminhar para casa. Nos dias seguintes, não consegui tirar aquela conversa da cabeça. Era estranho sentir aquilo depois de tanto tempo. Achei que estava velha demais para esse tipo de coisa, que aquilo não fazia mais parte da minha vida. Mas a verdade é que, pela primeira vez em anos, eu me senti viva de novo. Uma semana depois, fui à clínica odontológica novamente, torcendo para esbarrar nele. E lá estava ele, sentado na recepção, folheando uma revista como se soubesse que eu apareceria. "Marilda", ele chamou sorrindo. Meu coração deu um salto. Conversamos mais um pouco e dessa vez, ele me convidou para tomar um café na lanchonete ao lado. Minha primeira reação foi recusar. "O que vão pensar?", me perguntei. Mas algo dentro de mim me fez aceitar. Sentamos, tomamos café, conversamos sobre tudo. A conversa fluiu de maneira leve, natural. Ele me fez rir, algo que eu nem lembrava a última vez que tinha acontecido de verdade. Depois daquele dia, nossos encontros se tornaram frequentes. Ele me fazia companhia nas manhãs frias, me mandava mensagens perguntando como eu estava. Começamos a caminhar juntos na praça, a compartilhar lembranças do passado, e sem perceber, um carinho especial começou a surgir entre nós. O problema é que, no fundo, eu sabia que minha família não aprovaria. Meus filhos sempre me viram como mãe, avó, mas nunca como mulher. Eu já conseguia imaginar os comentários. O que essa velha quer namorando nessa idade? Eu me sentia como uma adolescente escondendo um segredo. Uma tarde, meu filho mais velho apareceu sem avisar. Eu estava na cozinha conversando com Olavo pelo telefone, quando ele entrou e ouviu. Seu olhar mudou na hora. "Com quem a senhora está falando?", ele perguntou desconfiado. Senti um frio na espinha. Era a hora da verdade. Respirei fundo e contei tudo. Falei sobre Olavo, sobre como ele me fazia bem. Mas antes que eu pudesse terminar, ele já revirava os olhos. "Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já passou dessa fase."
Tá querendo o quê? Um namorado agora? Tentei explicar que eu não estava querendo nada, que apenas aconteceu. Mas ele riu, balançou a cabeça e disse: Isso é absurdo. A senhora tem netos, tem a família, não precisa disso. Doeu. Doeu mais do que eu imaginava. Naquela noite, fiquei deitada na cama, olhando para o teto. Será que ele tinha razão? Será que eu estava me iludindo? Talvez fosse mesmo ridículo. Mas então, lembrei do sorriso de Olavo, da forma como ele me fazia sentir. Seria errado querer um pouco de felicidade? No dia seguinte, meus outros filhos já sabiam. As mensagens começaram a chegar. Mãe, como assim? Isso não é coisa para sua idade. A senhora vai acabar se machucando. Parecia que, de uma hora para outra, eu tinha virado uma irresponsável. E foi aí que percebi. Eu passei a vida inteira me preocupando com o que os outros pensam. Primeiro foram meus pais, depois meu marido, depois meus filhos. Sempre coloquei a felicidade deles acima da minha. Mas e agora? Quem estava preocupado com o que eu sentia? Olavo percebeu minha tristeza e disse que não me forçaria a nada. Se quiser parar por aqui, eu entendo. Mas ao ouvir isso, senti um aperto no peito. A ideia de deixá-lo ir me doía mais do que qualquer julgamento. Então, pela primeira vez, eu soube que tinha uma escolha a fazer. Eu poderia desistir e voltar para minha vida silenciosa, ou poderia enfrentar minha família e lutar por algo que me fazia bem. E dessa vez eu queria escolher a mim mesma. Acordei naquela manhã sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Meus filhos esperavam que eu desistisse de Olavo, como se meu desejo de amar fosse um capricho passageiro. Mas, dentro de mim, algo já estava diferente. Pela primeira vez, eu queria escolher por mim. Passei a vida priorizando os outros. Fui a mãe que nunca disse não, a esposa dedicada, a avó sempre presente. Mas será que, ao me doar tanto, acabei esquecendo de quem eu era? Olhei meu reflexo no espelho e enxerguei não apenas uma idosa, mas uma mulher que ainda queria viver. Olavo percebeu que eu estava distante. Ele não insistiu, mas seus olhos perguntavam o que eu não tinha coragem de dizer. Eu não quero ser um problema para você, Marilda, ele disse. Respirei fundo. Ele não era um problema. O problema era o medo de decepcionar quem sempre amei. No almoço de domingo, a tensão era palpável. Meus filhos conversavam entre si, mas evitavam me olhar. Até que meu filho mais velho disse: Então, mãe, já decidiu? O silêncio tomou conta da mesa. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Levantei a cabeça e falei com firmeza: Sim, decidi que vou seguir meu coração. O som dos talheres batendo nos pratos preencheu o ambiente. Meus filhos me olharam como se eu tivesse perdido o juízo, mas eu nunca tinha me sentido tão lúcida. Mas, mãe, isso não faz sentido, disse Ana Clara. A senhora sempre viveu para a família. Como pode pensar em namorar agora? Respirei fundo. E por que amar precisa ter idade? Passei a vida cuidando de vocês. Agora chegou minha vez de viver. Os argumentos continuaram. Disseram que eu poderia me machucar, que Olavo talvez tivesse segundas intenções. Mas eu conhecia a verdade. Sabia que aquele homem não queria nada além de estar ao meu lado. Engraçado como eles se preocupavam tanto com um risco que nunca enxergaram em si mesmos. Por fim, Pedro se levantou e disse: Se a senhora quer seguir com isso, vá em frente, mas não espere meu apoio. Meu peito apertou, mas eu não me permiti recuar. Se esse era o preço da minha felicidade, eu estava disposta a pagar. Depois do almoço, caminhei até a praça onde costumávamos nos encontrar. Olavo estava sentado no banco de sempre, olhando para o chão. Quando me viu, seu sorriso surgiu tímido, como se soubesse que minha resposta definiria tudo. Sentei ao lado dele e segurei sua mão. Não vou mais fugir, sussurrei. Ele não disse nada, apenas apertou minha mão com força. Naquele instante, soube que fiz a escolha certa.
Os dias seguintes foram difíceis. Meus filhos não ligaram como de costume e senti a falta deles. Mas Olavo permaneceu ao meu lado, me fazendo rir, me lembrando que a vida ainda tinha muito a oferecer. As primeiras críticas não vieram só da família. Pessoas que mal me conheciam achavam que tinham o direito de julgar. Olha lá a viúva namoradeira, diziam em cochichos. Antigamente isso teria me ferido, agora só me fazia rir. Um dia, minha neta Beatriz veio me visitar. Ela sentou no sofá, cruzou os braços e perguntou: Vovó, por que todo mundo tá bravo com a senhora? Sorri e respondi: Porque eu escolhi ser feliz. Ela riu, balançando a cabeça. Depois de um tempo em silêncio, ela disse: Mas eu gosto do Olavo, ele é legal. Meu coração se aqueceu. Se havia alguém cuja aprovação me importava, eram meus netos. E, pelo visto, eles não viam problema nenhum na minha escolha. Os filhos podem criticar, os vizinhos podem comentar, mas as crianças, elas enxergam apenas o que realmente importa. E naquele momento percebi que minha família ainda podia ser salva. E agora quero te fazer um convite. Se essa história está te emocionando, continue comigo. O que vem a seguir será ainda mais intenso, e eu prometo que vale a pena acompanhar até o final. Os dias passaram e aos poucos aprendi a lidar com o silêncio dos meus filhos. No começo, a ausência deles doía. Mas no fundo, eu sabia que essa era a primeira vez em muito tempo que eu fazia algo por mim, sem pedir permissão. Olavo permaneceu ao meu lado. Sempre paciente, nunca me pressionou para nada. Ele entendia que minha família significava muito para mim. Mesmo assim, escolheu ficar. Isso, para mim, valia mais do que qualquer jura de amor. As caminhadas na praça se tornaram parte da nossa rotina. As conversas ficaram mais profundas. Começamos a sonhar com coisas simples, como uma viagem curta para conhecer o mar, algo que eu nunca tinha feito. Mas, no fundo, eu ainda sentia medo de ir longe demais. Certo dia, ao voltar para casa, encontrei Ana Clara sentada na varanda. Seu olhar era sério, mas sem raiva. Mãe, podemos conversar? Ela perguntou. Meu coração acelerou. Talvez, enfim, alguém estivesse disposta a me ouvir. Ela respirou fundo antes de falar. A gente não esperava isso da senhora. Sempre foi tão dedicada à família. E agora, de repente, tem outra pessoa na sua vida. Sorri de leve. Filha, continuo sendo mãe, avó. Mas isso significa que devo esquecer que também sou mulher? Ela ficou quieta. Depois, abaixou a cabeça e murmurou: A gente tem medo, mãe. Medo que ele se aproveite da senhora. Suspirei. Esse era o maior receio deles, não é? Que eu estivesse sendo ingênua. Mas será que o medo deles deveria decidir minha vida? Segurei sua mão e falei com carinho. Eu entendo a preocupação de vocês, mas eu sei o que estou fazendo. Olavo não está comigo por interesse. Ele não quer meu dinheiro nem minha casa. Ele só quer estar ao meu lado. Ela me olhou com os olhos marejados. E se der errado, mãe? E se a senhora se machucar? Respirei fundo. Filha, tudo na vida tem um risco. Vocês se casaram, tiveram filhos, tomaram decisões, sem saber se dariam certo. Eu só estou fazendo o mesmo. Pela primeira vez, vi dúvida no olhar dela, mas também um lampejo de compreensão. Ela não disse que aceitava, mas também não tentou me impedir. Antes de sair, me abraçou apertado. E naquele gesto, soube que uma porta havia se aberto. Talvez com o tempo, meus filhos finalmente entendessem que eu não precisava de permissão para ser feliz. No dia seguinte, Olavo me esperava na praça, como de costume. Mas dessa vez, ele segurava algo especial. Em suas mãos, um pequeno envelope. O que é isso? Perguntei intrigada. Ele sorriu e respondeu. Um convite. Dentro do envelope, havia um bilhete simples. Uma reserva para passarmos um final de semana na praia. Meu coração acelerou. Aquele era um desejo antigo. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem.
Olhei para ele surpresa. Isso é sério? Ele segurou minha mão e disse: Você passou a vida inteira esperando a aprovação dos outros. Que tal dessa vez apenas viver? Minhas pernas ficaram trêmulas. Meu coração dizia sim, mas minha mente ainda lutava contra tudo o que aprendi ao longo dos anos. Naquela noite, sentei na beira da cama, olhando para o convite em minhas mãos. Quantas vezes eu deixei minha felicidade para depois? Quantas vezes coloquei os outros em primeiro lugar? O que mais eu estava esperando? Então, pela primeira vez em muito tempo, tomei uma decisão sem consultar ninguém. Peguei o telefone, disquei o número de Olavo e disse com um sorriso nos lábios: Vamos viajar. E antes de continuar essa história, quero te convidar. Se essa história está te tocando, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Quero saber o que você acha dessa jornada de amor e coragem. Porque a vida sempre nos dá duas opções: viver seguindo as regras impostas pelos outros ou escrever a nossa própria história. E eu, finalmente, estava pronta para virar essa página. A viagem para a praia marcou um divisor de águas na minha vida. Nunca imaginei que, aos 82 anos, faria algo tão inesperado. Quando o ônibus começou a se afastar da cidade, senti um frio na barriga, mas dessa vez não era medo. Era a empolgação de, enfim, estar vivendo para mim mesma. Olavo segurou minha mão durante todo o trajeto. Ele sabia o quanto aquilo era importante para mim. Quando chegamos e vi o mar pela primeira vez, meus olhos se encheram de lágrimas. É ainda mais bonito do que imaginei, sussurrei, emocionada. Caminhamos pela areia, sentimos a brisa no rosto e rimos como dois jovens apaixonados. Pela primeira vez em anos, eu não estava preocupada com julgamentos, horários ou expectativas. Apenas aproveitava o momento. No hotel, Olavo abriu a varanda e disse: Isso aqui é liberdade, Marilda. E ele estava certo. Nunca me senti tão leve. O jantar foi à luz de velas, simples, mas perfeito. Falamos sobre tudo, nossas histórias, nossas dores e os sonhos que ainda existiam. Mas nem tudo seria tão tranquilo. No segundo dia, recebi uma ligação de Ana Clara. Mãe, a senhora viajou com esse homem sem nos avisar? Isso é um absurdo, suspirei. A paz havia durado pouco. Tentei explicar que não precisava de permissão para viver, mas ela não quis ouvir. A senhora está se comportando como uma adolescente inconsequente. Fechei os olhos, respirei fundo. Quantas vezes na vida me disseram que eu era séria demais, e agora inconsequente? Eu já esperava essa reação. Mas pela primeira vez, as palavras dela não me afetaram. Filha, eu amo vocês, mas estou vivendo um momento especial. Quando eu voltar, conversamos. Desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Olavo percebeu minha inquietação. Eles estão chateados, não é? Assenti, sentindo um peso no peito. Mas eu não vou desistir disso, afirmei. E naquele momento tive certeza de que minha escolha estava feita. No último dia da viagem, sentei na areia e deixei as ondas tocarem meus pés. Fechei os olhos e fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais colocaria as opiniões dos outros acima da minha felicidade. Voltamos para casa e, como esperado, meus filhos estavam me esperando. O jantar em família virou um interrogatório. O que a senhora tem na cabeça? Mãe, a senhora não precisa disso. Mas dessa vez eu estava pronta para responder. Coloquei meu prato sobre a mesa, encarei cada um deles e disse: Chega, passei a vida ouvindo o que eu deveria ou não fazer. Agora sou eu quem decido. O silêncio tomou conta do ambiente. Eles não estavam acostumados a me ver tão firme. Ana Clara suspirou e murmurou: Nós só temos medo de perder a senhora. Aquilo me desarmou. Segurei sua mão e disse: Filha, eu sempre estive aqui para vocês, mas agora preciso estar aqui para mim também. Não foi fácil para eles aceitarem. Eustáquio permaneceu irritado. Saiu antes do jantar terminar. Mas minha neta Beatriz sorriu e cochichou:
Vovó, nunca vi a senhora tão feliz. Nos dias seguintes, o assunto ainda era delicado, mas algo mudou. Meus filhos começaram a perceber que eu não estava pedindo permissão, apenas vivendo a vida que sempre mereci. Minha neta passou a me visitar com mais frequência, interessada em conhecer melhor Olavo. Até Ana Clara, que sempre foi a mais resistente, começou a demonstrar curiosidade. Aos poucos, o gelo começou a se desfazer. Olavo notou a diferença. Eles vão entender, ele disse. E pela primeira vez, comecei a acreditar nisso. Talvez o amor não precise de permissão, apenas de tempo para ser compreendido. E se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você acha que minha família vai aceitar minha escolha? Quero saber sua opinião. A história ainda não chegou ao fim, mas agora eu já sei exatamente como quero escrevê-la, à minha maneira, sem arrependimentos. O tempo foi passando e, aos poucos, minha família começou a entender que eu não voltaria atrás. No início, ainda havia resistência, mas pequenas mudanças começaram a surgir. Eustáquio, que antes evitava falar comigo, passou a perguntar como eu estava. Ana Clara ainda demonstrava certa relutância, mas já não criticava tanto. O mais interessante foi perceber como meus netos encaravam tudo isso. Para eles, eu não estava fazendo nada de errado, apenas vivendo. Vovó, quando vou conhecer o Olavo? Perguntou Beatriz em um dia qualquer. Sorri e disse que ele adoraria conhecê-los. A reação das crianças foi natural, sem julgamentos ou preconceitos. Elas não viam nada de errado na minha felicidade. Isso me fez refletir. Será que o problema estava em mim ou na forma como a sociedade encara o amor na terceira idade? Certa tarde, convidei Olavo para um almoço em casa. Seria a primeira vez que ele conheceria minha família oficialmente. Ele ficou nervoso, ajustou a camisa várias vezes antes de tocar a campainha. E se eles não gostarem de mim? Perguntou ele. Apertei sua mão e sorri. Eles não precisam gostar de você agora. Apenas precisam ver o quanto você me faz bem. Olavo respirou fundo e entrou comigo. Meus filhos o cumprimentaram educadamente, mas ainda havia certa frieza no ar. O almoço começou tenso. Pedro fez perguntas diretas, quase como se estivesse investigando a vida de Olavo. Mas ele, com toda a calma do mundo, respondeu sem hesitação. Falou sobre sua trajetória, sobre a perda da esposa e sobre os anos de solidão antes de me conhecer. Foi então que ele disse algo que mudou o rumo da conversa. Eu entendo que vocês tenham medo de que eu machuque sua mãe, mas a verdade é que eu nunca conheci uma mulher tão forte quanto ela. Ana Clara me olhou surpresa. Nunca tinham me visto sob essa perspectiva. Olavo continuou. Não estou aqui para substituir ninguém, nem para tirar nada de vocês. Só quero estar ao lado da Marilda, porque ela merece ser feliz. Houve um silêncio. Pela primeira vez, ninguém tentou rebater. Depois do almoço, Beatriz puxou Olavo para a sala e começou a perguntar sobre sua vida. Eustáquio, o mais reservado, observava de longe, até que, para minha surpresa, ele se aproximou e perguntou: "O senhor gosta mesmo da minha mãe, não é?" Olavo sorriu. "Muito." E jamais faria algo para machucá-la. Eustáquio ficou em silêncio por alguns instantes e então balançou a cabeça. Bom, se ela está feliz, acho que é isso que importa. Meu coração acelerou. Foi naquele momento que percebi que, mesmo que levasse tempo, minha família começava a aceitar a situação. Não por obrigação, mas porque estavam enxergando que eu realmente estava feliz. Era um processo e eu estava disposta a esperar. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Ana Clara, que era a mais resistente, apareceu um dia segurando um bolo e perguntou: "Mãe, podemos conversar?" Sentei ao seu lado e esperei. Ela respirou fundo e disse: "Eu levei um tempo para entender isso, porque sempre achei que a senhora fosse apenas nossa mãe, nosso alicerce. Mas eu nunca parei para pensar que a senhora também tem sonhos, desejos
e sentimentos. Aquelas palavras me emocionaram. Filha, eu nunca quis abandonar vocês. Só quero um espaço para viver também. Ela segurou minha mão e sorriu de leve. Ainda estou me acostumando com essa ideia. Mas se ele te faz feliz, talvez eu deva tentar conhecer melhor o Olavo. Foi naquele instante que soube que tudo ficaria bem. Minha família nunca deixaria de me amar. Eles só precisavam de tempo para perceber que o amor não tem idade, que recomeços são possíveis em qualquer fase da vida. Se essa história te emocionou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O amor não tem prazo de validade e nunca é tarde para ser feliz. Com o tempo, aprendi que às vezes basta seguir o coração, porque a vida passa depressa demais para perdermos tempo esperando a aprovação dos outros. Os anos passaram e hoje, sentada na varanda da minha casa, reflito sobre como minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginei. Aos 82 anos, descobri que o amor pode renascer quando menos esperamos. E mais do que isso, aprendi que minha felicidade não depende da permissão de ninguém. Olavo continua ao meu lado como prometeu desde o começo. Nossos dias são tranquilos, repletos de boas conversas e pequenas alegrias. Não temos grandes luxos, mas temos algo que muitos passam a vida inteira procurando: paz. No início, confesso que duvidei se minha família algum dia aceitaria minha decisão. Mas com o tempo, eles perceberam que eu não estava em busca de aventuras, nem me iludindo. Eu apenas decidi viver o que ainda me resta da melhor maneira possível. Meus netos foram os primeiros a acolher Olavo. Eles o chamam de Vovô Lavo e adoram ouvir suas histórias. Sempre dizem que ele é divertido e que me faz sorrir como ninguém, e foi aí que meus filhos começaram a perceber. Se as crianças aceitaram, por que eles ainda resistiam? Com o tempo, as barreiras começaram a cair. Pedro, que sempre foi o mais resistente, um dia me chamou de canto e disse: "Mãe, eu nunca tinha parado para pensar que a senhora também sente solidão." Aquilo me tocou mais do que qualquer discussão que tivemos. A sociedade nos ensina que, depois de uma certa idade, devemos simplesmente aceitar o que a vida já nos deu. Que os sonhos ficam para trás, que já não há mais espaço para novidades. Mas eu descobri que isso não passa de uma mentira. A felicidade não tem prazo de validade, e cada novo dia pode trazer algo especial. Certo dia, Olavo colocou uma música antiga para tocar na sala. Me estendeu a mão e me convidou para dançar. Eu ri, dizendo que estava enferrujada. "Quem disse que precisamos dançar bem?" Ele brincou. E ali, girando suavemente pelo tapete, percebi que nunca é tarde para sentir algo novo. Por anos me perguntei se ainda era capaz de amar. Agora eu tinha a resposta. O amor não se apaga com o tempo. Ele apenas espera o momento certo para florescer novamente. Meus filhos ainda têm seus momentos de dúvida, mas aprenderam a respeitar minhas decisões. Viram que não me afastei, que continuo sendo a mãe de sempre. A única diferença é que agora sou também uma mulher que decidiu não abrir mão da própria felicidade. O olhar de pena que recebi no começo foi substituído por algo diferente. Hoje, percebo um certo orgulho nos olhos deles. No fundo, acho que meus filhos sabem que quando chegarem à minha idade, também vão querer ter essa coragem. A sociedade impõe tantas regras, tantas barreiras invisíveis. Dizem que mulheres mais velhas não podem amar, não podem sonhar, não podem recomeçar. Mas eu me pergunto, quem disse isso? Se eu tivesse escolhido o medo, teria perdido uma das fases mais bonitas da minha vida. Não precisamos de declarações exageradas ou momentos grandiosos. Apenas seguimos juntos, lado a lado, aproveitando cada instante. Porque o amor verdadeiro não está em promessas ou gestos teatrais, mas nos pequenos momentos do dia a dia. Olavo ainda me espera na praça todas as tardes. Sentamos no mesmo banco, conversamos sobre tudo e rimos de nós mesmos. Às vezes me pego pensando em como teria sido minha vida se eu tivesse deixado o medo me paralisar.
E então percebo, eu teria continuado sozinha, vivendo para os outros, esperando que um dia alguém me dissesse que eu tinha permissão para ser feliz. Mas a verdade é que essa permissão só poderia vir de mim mesma. Se há algo que essa jornada me ensinou, é que a vida não termina aos 60, 70 ou 80 anos. Enquanto tivermos fôlego, ainda há páginas para escrever. E eu escolhi escrever a minha história com coragem. E agora, quero te deixar uma pergunta. Quantas vezes você já deixou a felicidade escapar por medo do julgamento dos outros? Será que não está na hora de começar a viver do seu jeito? Se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O amor não tem idade e nunca é tarde para ser feliz. Agora me despeço com o coração leve e cheio de gratidão. Que sua jornada seja repleta de coragem, liberdade e momentos inesquecíveis. Eu sou Marilda e essa foi minha história de superação e aprendizado que nunca é tarde para amar. Se inscreva em nosso canal Sabedoria da Vovó e nos vemos na próxima história.